Tudo bem com vocês? Que Deus abençoe todos que me escuta nesse momento. Deus está dando uma oportunidade para você que me escuta agora, uma oportunidade para você aprender a ter realmente uma família, como é que você deve criar os seus filhos. Talvez seja uma coisa que eu não abri os olhos a tempo. Eu vejo pessoas dizer assim: um dia eu vou ver minha família unida. Gente, família unida não é respaldo bíblico. Não tem nenhuma mensagem na Bíblia que mostra, pelo menos que eu lembro não, que uma família vivia unida. O primeiro homicídio, o primeiro assassinato foi um irmão que matou o outro, né? Foi o caso de Caim que matou Abel. E aí a gente foi vendo o tempo se passando, aí veio o caso de Abraão, que teve aquele problema que Isaac era o primogênito, vendeu o direito de primogênito para Jacó, ameaçou Jacó de morte. Aí veio o tempo passando, gente, aí veio o problema de José, que foi vendido pelos irmãos. Aí veio tanta coisa, os irmãos de Davi, que perseguia ele, queria ver o pior dele, o mal dele, e aí foi daí por diante, gente, né? Aí veio muitas coisas ainda, os irmãos de Jesus, que não queria ver o bem dele. Gente, a Bíblia diz que os maiores inimigos do homem estão dentro da própria casa. Mas tem como você aprender a criar o seu filho, sua filha, os seus filhos. Às vezes você dá tanto carinho para os filhos e termina passando dos limites, e às vezes você está criando um monstro para a sociedade. Às vezes você está criando um monstro, né, uma monstra, não sei se eu posso falar isso, para a sociedade e não está sabendo. Às vezes o seu filho começa a crescer, sua filha começa a crescer, e você poupa ele de dar alguma tarefa dentro de casa. Poupa sua filha de dar uma tarefa dentro de casa. Seu filho começou a andar, sua filha começa a comprar brinquedos, por exemplo, uma pá para o seu filho, um trator, né, uma vassoura para sua filha. Não é que eles vão ser um trabalhador sofredor que vai trabalhar de peões, né? Não, lógico que o trabalho de peões ou de peão é digno, mas é bom, né? Você compra um rolo de pintura, você que é pintor, dá para o seu filho, panela de brinquedo, dá para sua filha, e começa a ensinar. E aí você, homem, quando for fazer suas tarefas, puxe seu filho para perto de você, para ele ver você trabalhar, para você incentivar, né, o seu filho. Você, quando tiver lavando a louça, mãe, chama sua filha para perto, para poder incentivar. Porque às vezes você está de tanto poupar demais, você acha que está criando bem o seu filho, sua filha bem criado, bem criada, e às vezes você está formando um problema para a sociedade. Cuidado a sua amizade dos seus filhos, de suas filhas. E mal amizade não é quem é influente nas coisas do mundo, das drogas, dos vícios. Não é só isso não. Às vezes até a maneira de ensinar na área religiosa. Pessoas que descreem em Deus, né? Filhos, filhas que começam a crescer descrendo de Deus. E também não ensinar também para os seus filhos uma religião. Porque a religião, ela destrói. Quantas pessoas não estão aí, casamentos, famílias destruídas por causa da maldita religião, né? Vê quem entra na sua casa. Ensine, incentiva seus filhos, suas filhas. Olha, o mundo é assim. O mundo é desse jeito. E quando eles for crescendo, eles vão começando a aprender o que é cuidar de uma casa, o que é lavar uma panela, lavar o prato que come, a colher que come. Aí você vai estar incentivando os seus filhos a lá na frente formar uma família de verdade.
A gente tem que tomar cuidado como é que a gente forma os nossos filhos, né? Você que é um predeiro, um pintor. Ah, eu não quero que meu filho seja um pintor, um predeiro. Tudo bem, é um trabalho digno. Você tem que incentivar seu filho a estudar, tem. Mas você tem que incentivar ele a trabalhar. Quando o filho começa, desde pequeno, a ter uma vocação, a ver o que o pai está fazendo, o problema é que se o pai também não tiver uma boa conduta, né? Aí complica tudo. Então, mas quando o pai tem a sua profissão, chama o seu filho para perto e vai incentivando ele. A mãe tem que incentivar a filha, né, a ser dona de uma casa. Embora lá na frente ela não vai gostar, não vai ter uma vocação de cuidar de uma casa, mas às vezes é necessário. É necessário. A gente não só faz o que a gente gosta, a gente faz o que é necessário, o que é preciso fazer. Então tome cuidado. Sua filha almoçou, jantou, lava o prato, lava a colher, guarda a louça. E o filho do mesmo jeito. Não vai perder a honra, não vai perder o respeito. Um filho, uma filha que guarda a louça, que lava a louça. Não vai perder o respeito, a honra de ser homem ou de ser uma mulher, uma moça, um rapaz. Agora, se o seu filho, sua filha come, almoça, janta, toma café, joga a louça lá e fica por isso mesmo, você está incentivando a sua família, o seu filho, sua filha formar uma família de mal conduta no futuro. Talvez tenha sido um dos meus erros, não ter pensado assim no início, que eu formei uma família, né? Então incentiva, compra um rodo de brinquedo para o seu filho, para sua filha, né? Um rodo para incentivar ela a cuidar de uma casa, uma panela de brinquedo, e às vezes senta com ela e começa a brincar com ela. Olha, vamos fazer comida, vamos pegar esse rodinho aqui, vamos passar pano aqui, vamos, do mesmo jeito do pai pega o filho, vamos brincar de pintor, vamos brincar de predeiro, vamos brincar de advogado, vamos fazer alguma coisa, né? Vamos brincar. Sabe por quê? Porque se não tiver isso, vai chegar um momento que seus filhos vão dizer assim: não, mas ninguém me ensinou. Isso pode complicar. Muitas das vezes você pega o seu filho adolescente, pré-adolescente, coloca para estudar, aí quando volta do colégio, você bota para trabalhar, e às vezes aí lá vem o maldito conceito tutelar, né? A maldita justiça do Brasil, né? Não pode botar o filho para trabalhar não, mas ele estuda e trabalha e brinca, né? Mas quando vê uma moça, um adolescente, uma pré-adolescente, um pré-adolescente na beira de um muro, se fregando um no outro, o conceito tutelar tá nem aí. Você já viu o conceito tutelar fazer uma intimação para os pais que o filho ou a filha tá no pé dos muros, debaixo das árvores, se abocegando, se abrasando? Você nunca viu isso. Mas você já viu quando o conceito tutelar, a justiça, pega uma mãe, um pai e faz uma intimação dela porque botou o filho para trabalhar. Sabe por que os filhos não podem trabalhar? Pré-adolescente e adolescente no Brasil não pode trabalhar? Porque se trabalhar, os pais vão ensinar o caminho certo. E quando o filho ou a filha cresce no caminho certo, a polícia, as autoridades do Brasil não têm trabalho, vão ficar desempregados. Essa é a verdade. Então começa a ensinar de pequeno, começa a ensinar a crer no Deus vivo, no Deus poderoso. Se você eu não estou falando nem ensinar seu filho a ser um crente, sua filha a ser uma crente, um evangélico, uma evangélica, não. Os princípios da palavra de Deus. Jesus, ele foi crescendo perto de José, até que ele se tornou um carpinteiro. Mas na frente, ele foi trabalhar na obra missionária e era mantido pelas pessoas, mantido pelos outros, principalmente pelas mulheres. Então tome cuidado como é que você cria seu filho, sua filha. Incentive mostrando algum brinquedo que vai incentivar eles a ser
um rapaz, uma moça, trabalhador, trabalhadora ou trabalhadeira, como quiser chamar. Porque isso vai ser o futuro da nação. Eu vejo as pessoas dizendo assim, as crianças é futuro da nação. Não é verdade. Do mesmo jeito que uma criança é futuro da nação, ela pode ser uma catástrofe para a nação. Isso vai depender da maneira que ela aprende. E não esteja você pensando que ela vai aprender isso no colégio. Não. No colégio não ensina isso. No colégio não ensina isso. Aonde ela deve aprender isso? É em casa, com o pai, com a mãe, incentivando ele ou ela ter uma boa conduta, para que ela venha passar de geração em geração, para que não venha ser um problema para a sociedade, e sim uma solução futura para a sociedade. Que Deus abençoe, que Deus ilumine aonde chegar esta mensagem. Amém. Para nós terminar, eu quero corrigir um erro, no início, quando eu disse que Jacó vendeu o direito de primogênito para Jacó, ou seja, Jacó vendeu para Jacó. Não, não é isso. Esaú, que era o primogênito de Isaac, mais velho do que Jacó, e aí Jacó, induzido pela mãe, Rebeca, aproveitou a oportunidade que Esaú estava com fome e foi lá e fez um mexido lá, um ensopado lá, e aproveitou que Esaú estava com fome e fez uma troca com ele. Esaú lhe daria o direito de primogênito e Jacó daria para ele um prato de ensopado, Então, gente, quando eu disse que não há paz entre família, eu falei principalmente entre parentes, irmãos, irmãs, parentes. Mas não podemos esquecer que no meio da família, no meio de marido, esposa, filhos e filhas, também tem muita desavença. Podemos dizer que o rei Davi fugiu, se escondeu por causa do seu próprio filho biológico, chamado Absalão. Absalão queria tomar o reino de Davi, e foi preciso Joabe, que era um dos servos de Davi, matar o próprio filho de Davi e dizer que ele tinha morrido enganchado numa árvore. Gente, deixa eu dizer para vocês, paz só em Jesus. Nos lares está faltando aquela mulher, aquela mulher de Provérbios, capítulo 31, versículo 10 até o versículo 20. Não estou falando no sentido de ser empreendedora, Para quem não sabe, essa mulher de Provérbios 31, essa mulher de Provérbios, capítulo 31, versículo 10 e até o 20, era uma grande empreendedora, Podemos ver isso, Só que eu não falo apenas nesse sentido. Eu falo principalmente compreensiva, generosa, dava atenção para a família, com certeza escutava o marido, parava também para escutar os filhos, Então, essa mulher, ela não era somente uma mulher, podemos dizer, uma empresária, podemos dizer, empreendedora, mas uma mulher atenciosa, que dava crédito, dava credibilidade para a família, Devia dar ouvido para o marido, e o marido devia confiar muito nela, dar muita credibilidade para essa mulher que diz o louvor da mulher virtuosa. E a Bíblia diz que aquele que achou que encontra uma esposa, encontrou o favor de Deus, encontrou a benevolência de Deus, Então, voltando ao assunto de filhos, precisamos ensinar. Só que o maior exemplo tem que ser os pais. O maior exemplo dos filhos tem que ser os pais. Talvez faltou isso em mim. Talvez, eu tenho quase certeza que faltou isso em mim. Às vezes por falta de ser maduro,
Mas hoje nós estamos bem preparados, mais preparados, no nome do Senhor Jesus. E tem faltado isso em muitos pais, em muitas mães também. Tudo começa dentro do lar, entre quatro paredes, quando começa do pai e da mãe. Que Deus abençoe. Vigie muito seu filho, sua filha, seus filhos, para que, quando for amanhã, não venha fazer você pai, você mãe, chorar amargamente. Creio que não. Quero corrigir mais uma falha minha, até mesmo por falta de atenção aqui. Você pode ler Provérbios 31, versículo 10 até o versículo 31, que fala da mulher virtuosa. Provérbios, capítulo 31, versículo 10 até o 31. Eu digo para vocês, é esta mulher que está faltando nos lares, não apenas como uma empresária, empreendedora, mas como uma mulher que dá atenção, prudente e inteligente. Deus abençoe.